E aí, tudo em ordem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. O vídeo de hoje, ele surgiu, ou melhor, a ideia do vídeo de hoje surgiu a partir de dois episódios que aconteceram comigo. O primeiro foi há 2 meses atrás, quando eu tinha ido acompanhar o meu irmão para fazer uma manutenção no carro dele. E quando a gente recebeu o orçamento lá da manutenção do carro, a gente ficou um pouco espantado e até reclamamos um pouco lá do valor daquele orçamento. E há 2 semanas atrás, eu tinha recebido uma solicitação, um pedido de um orçamento para uma reforma de um projeto. Eu fiz o orçamento e mandei para a pessoa, e o orçamento era só continha os custos de mão de obra. E depois que eu mandei esse orçamento, a pessoa reclamou lá sobre, ou melhor, ficou espantada um pouco com o valor daquela mão de obra. E depois desse episódio, eu acabei provando um pouco do meu próprio veneno. Há 2 meses atrás, eu era a pessoa que reclamava do preço, e há 2 semanas atrás, eu fui a pessoa que recebeu a reclamação do preço. E foi a partir desses dois episódios que eu resolvi aqui vir gravar esse vídeo para falar com você que tem algum projeto ou que, porventura, tenha que fazer a composição do custo da mão de obra de algum projeto, ou trabalha com isso, ou quer entender o que tem por trás do custo de uma mão de obra. Então, em virtude disso, eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo. Espero que seja útil para você. Se você é novo por aqui, eu sou o esposo da Vanessa, o pai da Maria Tereza, o Bruno. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Desde já, eu queria aqui pedir a sua compreensão que no decorrer desse vídeo eu vou estar olhando aqui para o meu lado direito, porque é aqui onde está a tela do meu computador e eu vou utilizá-la aqui para ir passando algumas informações para você. Espero que isso não atrapalhe na compreensão daquilo que eu quero passar aqui para você. Então, vamos lá. Para falar um pouco sobre como compor o custo de uma mão de obra de um projeto, eu queria aqui deixar algumas referências, e essas referências que me ajudaram a montar um pouco a estrutura desse vídeo, e desde já deixar essa referência caso você queira adquirir esses livros, e adquirindo esses livros por um dos meus links que estarão aqui na descrição desse vídeo, você vai estar ajudando no crescimento desse canal. A primeira indicação que eu queria deixar aqui para você é do livro O Orçamento Empresarial Eu acho que a pronúncia do nome dele é Welch. Se estiver errado essa pronúncia, você me perdoe. A segunda indicação de livro que eu queria deixar aqui para você é o livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith. E a terceira indicação que eu queria deixar também aqui para você é do livro Como Preparar Orçamentos de Obras, do Aldo Doria Matos. E a quarta indicação, que não é um livro, mas é do meu workshop, eu resolvi realizar um workshop. E esse workshop será, ou melhor, acontecerá no dia 23 de maio, um sábado. As inscrições para ele ainda não estão abertas, o link da inscrição não estão abertas, mas você pode entrar no grupo do WhatsApp para receber mais informações à medida que as informações forem sendo liberadas. Então, também eu vou deixar esse link do grupo do WhatsApp, caso você queira entrar para esse grupo do WhatsApp. O workshop vai ser de como preparar orçamentos para projetos privados. Eu espero que você participe.
Então, vamos lá. Para falar um pouco aqui de como compor o custo de uma mão de obra, eu vou me utilizar aqui de uma pequena história. E os personagens dessa história que eu montei aqui, eles têm, eles vêm de um livro que eu li, e ele tá até aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para você. É esse livro aqui. Aí um outro livro aqui. Esse livro aqui, o Silmarillion. Esse livro não é meu, é de um amigo meu que ele me emprestou. Eu já tentei devolver antes que você me julgue, dizendo que eu sou uma pessoa que não devolvo os livros que pego emprestado. Eu já tentei devolver esse livro para esse meu amigo, mas ele sempre me fala que o livro estando comigo é a mesma coisa de estar com ele. Então, por isso que eu ainda tenho ele aqui comigo. Então, os personagens dessa história que eu vou me utilizar aqui para tentar deixar um pouco mais didático a explicação de como é que funciona a composição do curso da mão de obra, eu tirei aqui desse livro, porque eu não tenho tanta criatividade de criar nomes de personagens ou de de inventar histórias ou criar histórias. Então, eu acabei tirando de autores que são craques em criar nomes de personagens e criar histórias. Esse livro aqui é o Silmarillion. Então, se você quiser, depois você pode adquiri-lo aí. É um livro do Tolkien, do, o autor do Senhor dos Anéis, fala sobre a Terra-média. Então, vamos lá. Para falar sobre a questão da composição de cursos, eu vou me utilizar aqui do personagem Fëanor. O Fëanor, ele é casado com a Silmaris e eles são donos de um negócio. E o negócio deles, ou melhor, a empresa deles, se chama Estrela de Valinor. E essa empresa deles trabalham ou fazem reformas em templos. E onde é que eles fazem a reforma desses templos? Em um local chamado Terra-média. Então, todos os dados aqui que eu passarei para você, eles são deste lugar no espaço, podemos dizer assim, que é a Terra-média. Para não aqui não utilizar dados de estado A, de estado B, eu resolvi utilizar dados aqui dessa terra fictícia, Terra-média. Mas antes da gente entrar de fato aqui no na estrutura de o que está contido ali dentro de uma, uma composição do custo de uma mão de obra, é importante que eu e você entendamos o que está contido em um orçamento. E desde já eu queria deixar uma outra coisa aqui esclarecida para você, para tentar deixar um pouco mais didático esse vídeo. Eu acabei dividindo ele em 4 partes. E a primeira parte é essa, da gente, de eu e você entendermos o que é que está contido em um orçamento. E basicamente duas coisas estão contidas em um orçamento: os custos e o faturamento. E o que é que tem nos custos? Os custos, eles são referentes a todos os esforços feitos ou por recursos humanos, que é a mão de obra, capital, que são os investimentos, as matérias-primas, que é o material, e a tecnologia, que são os equipamentos. Todos os esforços demandados por esses 4 fatores, eles resultam em alguma coisa ou querem resultar em alguma coisa. Que nesse caso aqui é um produto ou
um serviço. E tudo isso aqui gera um tipo de custo. E a outra coisa que está contida dentro de um orçamento é o faturamento. E de onde é que vem o faturamento? O faturamento vem das vendas dos produtos ou serviços gerados pelos custos. Espero que esse primeiro ponto aqui possa ter ficado claro para você do que basicamente está contido dentro de um orçamento. Dito isso, a segunda parte desse vídeo, onde aqui eu vou me ater mais com você, é sobre os custos, em especial os custos relacionados aos recursos humanos, ou melhor, a mão de obra. Aqui eu não vou falar de custos referentes a material, não vou falar de custos referentes a equipamentos. Vou falar especificamente sobre os custos que dizem respeito à mão de obra e de como você faz para encontrar o seu custo ou compor o seu custo da sua mão de obra dentro de um projeto. E no final desse vídeo você vai entender um pouquinho melhor aqui sobre essa formulazinha, que é o custo homem-hora, que é a hora base vezes 1 mais a porcentagem de encargos. Então, dito isso, vamos lá. O Fëanor, como eu falei anteriormente, era dono de um negócio chamado Estrela de Valium. E o Fëanor, ele aprendeu desde cedo que a mão de obra dentro de uma empresa, ela sofre, ou melhor, os custos de mão de obra dentro de uma empresa, elas sofrem incidências de encargos. E existem dois tipos de encargos que incidem sobre o custo da mão de obra. Quais são esses encargos? Os encargos em sentido estrito e os encargos em sentido amplo. E o Fëanor, como ele queria que a rotatividade da empresa dele não fosse tão alta, ou seja, ele queria contar com os trabalhadores dele por muito tempo dentro da empresa Estrela de Valium. Ele era um optante dos encargos em sentido amplo. Qual a diferença de um para outro? A diferença é somente a questão da quantidade de encargos. Em sentido estrito, ele teria só os 4 primeiros encargos, e em sentido amplo, ele tem 6 tipos de encargos. E o Fëanor era optante pelos encargos em sentido amplo. E como é que o Fëanor fazia para que os custos da mão de obra dele fossem todos computados, para que na hora que ele fosse ali vender o seu serviço ou o seu produto para as igrejas da Terra-média que precisavam de alguma reforma, ele não ficasse no prejuízo e ele pudesse pagar bem ali todos os seus funcionários, tanto ele pudesse viver dignamente bem e as pessoas que contratassem ele pudessem ter um serviço de qualidade. Como é que ele fazia esses custos, a composição desses custos? Então, essa é a terceira parte desse vídeo que eu quero trazer aqui para você. Os encargos que estão contidos dentro ou melhor, os encargos que abrangem ali os em sentido amplos são 6. O do grupo A, que são os encargos sociais básicos, o do grupo B, que são os encargos trabalhistas, o do grupo C, que são os encargos indenizatórios, o do grupo D, que são os encargos de incidências cumulativas, o do grupo E, que são os encargos intersindicais, e o do grupo F, que são
Os custos referentes a EPI e ferramentas não são encargos, mas são coisas que devem ser computadas ali no seu custo. Então, vamos lá, vamos entender como era que o Fianor fazia aqui o cálculo de cada um desses encargos. O primeiro, que é o do grupo A, os encargos sociais básicos. Na Terra-média, esses encargos eram definidos por lei. Se isso ocorrer aqui na nossa realidade, por pura coincidência. Aqui eu deixo claro que como é o nome que esse dá mesmo? Fugiu aqui a palavra, mas deixa para lá. Vamos continuar. E como era que ele fazia, né, esses cálculos? Tinha lá para ele a lei que ele deveria seguir referente a esses encargos sociais básicos. E quais são esses encargos sociais básicos? O INSS, que tinha incidência de 20%, incidência sobre a folha de pagamento, ou sobre o que você pode entender alguns sobre a folha de pagamento e alguns incidência referente ao custo mensal do trabalhador. O outro era o FGTS, que tinha incidência de 8%. O terceiro era o salário educação, que tinha incidência de 2,5%. O quarto era o SES, que tinha incidência de 1,5%. O quinto era o Sebrae, que tinha incidência de 0,60%. O sétimo era o INCRA, que tinha incidência de 0,20%. E o oitavo e último desse grupo de encargos sociais era o seguro contra acidentes de trabalho, que tinha incidência de 3%. E aí Fianor fazia uma continha básica, uma soma básica ali para saber quantos por cento eram ali que diziam respeito a esses encargos sociais. E o resultado que ele chegou era o valor de 36,80%. E para você fazer isso também é só fazer essa sominha básica, somar cada um desses encargos. O outro encargo que o Fianor fazia lá o cálculo para adicionar no custo da sua mão de obra eram os encargos trabalhistas. E para fazer o cálculo desses encargos trabalhistas, ele levava em consideração 7 fatores. São esses 7 fatores que eu quero passar aqui para você. O primeiro era referente às férias. O Fianor, ele dava férias para os seus funcionários, férias de 30 dias. Não dava nem mais nem menos, 30 dias. E um outro fator que afetava nesses encargos trabalhistas era o do repouso semanal remunerado. Como é que ele fazia esse cálculo? É, o repouso semanal remunerado, ele correspondia a um dia da semana. E aqui, ou melhor, na Terra-média, os novos modelos de escala de trabalho ainda não tinham entrado em vigor. Por isso que ele era ainda adepto da escala de 6 por 1. A pessoa trabalhava 6 dias e folgava um. Ainda não tinha a, chegado para ele as novas escalas de trabalho. E o dia de folga que ele dava para os seus trabalhadores era o domingo. E partindo dessas premissas ou dessas informações que Fianol utilizava para a sua empresa, ele, durante um ano de 365 dias, ele tinha 52 domingos. E desses 52 domingos, 4 já estavam contidos no dia
nos dias de férias que ele dava lá para os funcionários dele. Então, subtraindo 52 menos 4 vai dar 48 dias. Então, é bom que você guarde essas informações para depois entender como é que fica esse cálculozinho. Então, o, o repouso semanal remunerado, o cálculozinho que o Fionó fazia era esse, para encontrar ali o total de dias de repouso que o trabalhador dele teria durante um ano. E um outro fator, o terceiro fator, que ele levava em consideração era a questão dos feriados. Lá na Terra-média existiam 11 feriados durante o ano. Pode ser que em outros locais, em outras terras, existam mais feriados ou menos feriados. Então aí você vai levar em consideração a quantidade de feriados que tem para você aí durante um ano. Para o Fëanor, eram 11 feriados por ano. O outro fator que ele levava em consideração era o do auxílio enfermidade. Como é que funciona a questão desse auxílio enfermidade? Lá na Terra-média, por lei, a empresa dele, a Estrela de Valo, tinha que arcar com os primeiros 15 dias de ausência de um dos seus trabalhadores. E os demais dias seriam arcados lá pelo governo da Terra-média. E ele fez lá uma pesquisa e fez uma compilação de dados e chegou a uma porcentagem de recorrência da quantidade de vezes que algum dos trabalhadores ou dele ou de outras empresas lá da Terra-média davam entrada num auxílio enfermidade. E com essas pesquisas históricas, com levantamento de dados, ele chegou a um valor que é de 17,65% de recorrência de trabalhadores dando entrada no auxílio enfermidade. E aí, com esses dados, ele fazia uma continha simples, uma multiplicação do, do fator de recorrência vezes a quantidade de dias. No caso, ele fazia essa multiplicação de 17,65% vezes 15 dias, que dava ali 2,65 dias, quase 3 dias. Então, ele definia esse valor, que o auxílio enfermidade durante um ano ali de 365 dias, a cada 2,65 dias, um trabalhador poderia dar entrada ali no auxílio enfermidade. O outro fator era referente ao acidente de trabalho. E lá na Terra-média, esse fator, ele seguia o mesmo princípio do fator 4 do auxílio enfermidade. E aí, o que mudava era somente a porcentagem ali de recorrência, que para esse era de 13,31%. E o cálculo era basicamente o mesmo. Você pega a porcentagem de recorrência, que é 13,31% vezes 15 dias, que vai dar ali aproximadamente 2 dias. Se as informações estiverem ficando um pouco meio complicadas no decorrer desse vídeo, você pausa, volta ela de novo, pode ouvir com um pouquinho mais de calma para entender melhor. Ou então, se você quiser toda esse conteúdo aqui que eu estou passando nesse vídeo, eu enviei ele para minha lista de e-mails. Então, se você quiser receber ele, basta você cadastrar o seu melhor e-mail no link que também está aqui na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo terão vários links, então você pode escolher aí o que lhe apetecer mais. É uma palavra bonita, né? O que lhe agradecer ou o que for mais do seu agrado. Fica melhor. O que for mais do seu agrado. O link que for mais do seu agrado, você clica aí e
e escolhe. Mas se você quiser receber esse conteúdo em texto, você pode cadastrar o seu melhor e-mail e receber essa carta e todas as outras cartas que eu já enviei para a minha lista de e-mail. É de graça, você não paga nada por isso. E o sexto fator que o Fenor levava em consideração era o de licença paternidade. E como era que funcionava isso lá na empresa dele, na Estrela de Vale? Na empresa dele, como era uma empresa de reformas, de igrejas lá da Terra-média, a maioria dos trabalhadores dele eram homens. Às vezes tinham, não aqui querendo desmerecer nem as mulheres, era só a escolha mesmo lá do Fëanor. Ele escolheu que ia trabalhar com isso e a maioria dos trabalhadores dele seriam homens e ele optou por isso. Mas existiam algumas mulheres lá na empresa dele, mas a maioria eram homens. Cerca de 95% lá das empresas, ou dos trabalhadores da empresa dele eram homens. E desses 95%, ele fez lá uma, um levantamento estatístico que diz respeito à fecundidade desses homens. De qual era a porcentagem deles terem filhos durante um ano. E aí ele chegou a um valor lá de 3% de fecundidade durante um ano. E na empresa do Fëanor, aí também ainda não se tinham chegado lá na Terra-média a questão de maiores tempos de licença maternidade. Ele era adepto lá do mínimo, que eram 5 dias que ele dava para os seus trabalhadores. Ainda não tinha chegado para ele a possibilidade de oferecer mais tempo para os trabalhadores terem mais tempos com os seus filhos após o seu nascimento. Então, por isso que ele era adepto ainda dos 5 dias. Mas eu creio que quando chegar lá na Terra-média, essas novas possibilidades, ele deve aumentar o tempo aí de licença paternidade para os trabalhadores da empresa dele. E aí ele fazia um cálculozinho, que era a multiplicação de cada um desses números. Era 95% dos homens vezes 3% de fecundidade vezes a quantidade de dias de folga, 5 dias de folga, que daria ali aproximadamente 0,14 dias. E o último fator que ele levava em consideração eram as faltas justificadas. Fëanor, ele adotou lá um valor de 2 faltas por trabalhador por ano. Você pode adotar um valor maior ou menor que esse. Fëanor acabou adotando esse valor. Então, feito o apanhado de todos esses valores, o Fëanor chegava a quantidade de dias que realmente ali os trabalhadores dele trabalhavam durante o ano, que é o DTA, dias trabalhados no ano. Então, esse cálculo você vai pegar os 365 dias do ano, menos os 30 dias de férias, menos os 48 dias de repouso semanal remunerado, menos os 11 dias de feriados, menos aqui o outro fator é o do auxílio enfermidade, menos os 2 dias de acidente de trabalho, menos os 0,14 dias referentes à licença paternidade, menos as faltas justificadas. E aí o Fëanor chegou no valor de 269,21 dias que os trabalhadores dele estariam trabalhando no ano. Aí, com esse valor em mãos, ele fazia
os cálculos para se chegar às porcentagens dos encargos trabalhistas referente a cada um desses fatores. O primeiro aqui era referente às férias. Como era que ele fazia esse cálculo? Ele dividia 30 dias de férias pela quantidade de dias trabalhados vezes um terço de abono. Ou seja, aqui diz referente aos trabalhadores que teriam o direito de algum tipo de abono salarial. A maioria dos trabalhadores do FENOL eram trabalhadores horistas e por isso eles tinham direito a esse abono salarial e ele colocava aqui para fazer esse cálculo. Então, ele chegava nesse valor aqui de 17,83%. O 100 aqui que ele utilizava é só para deixar em porcentagem. Aí o outro fator era o do repouso semanal remunerado. Novamente, segue o mesmo princípio o cálculo segue o mesmo princípio do fator anterior. Você pega lá os 48 dias referentes ao repouso semanal remunerado, divide pelos 269,21 dias trabalhados e você vai ter a porcentagem ali de incidência desse imposto, que é 17,83%. Aqui, um ponto interessante que você pode utilizar é o do seguinte: aqueles impostos que são, ou melhor, impostos não, os encargos que são impostos por lei, ou seja, a lei ali define que você tem que pagar eles são os encargos fixos, aqueles que não estão contidos em lei, mas que você tem que pagar, eles são variáveis, ou seja, você pode estruturar da melhor forma para os seus trabalhadores e para a sua empresa ali. Às vezes pode ser mais, às vezes pode ser mesmo, pode ser menos. Tem essa variação. Aqueles que são definidos por lei não podem ser variados, são fixos, mas os que não, eles podem sofrer essa variação. O outro diz respeito aos feriados, que aqui todos seguem, o cálculo segue o mesmo princípio. Você pega a quantidade de feriados, divide pelos dias trabalhados no ano e vai chegar na porcentagem. O quarto, auxílio enfermidade, você também pega os dias referentes a auxílio enfermidade, divide pelos dias trabalhados e chega na porcentagem. E Fianor fazia todos esses cálculos e o valor da porcentagem desses encargos dele, dos encargos trabalhistas, era de 50,43%. Aí o terceiro encargo que o FENOR fazia o cálculo era referente ao do grupo C, dos encargos indenizatórios. E como é que funcionava esses encargos, o cálculo desses encargos indenizatórios? O cálculo que Fianor fazia era o seguinte: ele pegava a quantidade de dias do mês, ele sempre deixava ali que a quantidade de dias era 30. Então, ele pegava 30, dividia pela quantidade de dias trabalhados no ano, 269,21, vezes a quantidade de meses do ano, que no caso são 12, e ele utilizava uma porcentagem ali para fazer esse cálculo. E essa porcentagem era de 9,07. Essa porcentagem que Fenol utilizava, ela era correspondente à quantidade de meses que um funcionário ficava na empresa. Ou seja, durante o Fenol contratava uma pessoa e de 12 meses
os trabalhadores dele passavam ali, em média, 9,07 meses trabalhando com ele. Alguns trabalhavam mais, outros trabalhavam menos. Tinham essa rotatividade dentro da empresa dele. O outro encargo que o Fëanor fazia o cálculo era da multa por rescisão do contrato de trabalho. E como era que funcionava esse cálculo aí? Lá na Terra-média, quando a demissão era sem justa causa, a empresa do Fëanor tinha que pagar uma multa. O valor dessa multa era de 50%, mas os 50% não eram todos para o trabalhador lá do Fëanor que acabou sendo demitido sem justa causa. Funcionava assim: 40% ficavam ali para aquele trabalhador e 10% ia para uma contribuição social. E aí, com base nisso, o Fëanor fazia a seguinte conta: ele pegava esses 50% que a empresa dele tinha que pagar em caso de rescisão de algum tipo de contrato. E aqui é importante declarar, frisar também que alguns desses encargos, eles não, dentro de uma empresa, eles não ocorrem todos os anos, mas é importante você computar eles no seu custo para que quando ele venha a ocorrer, você já tenha ele ali computado. Ou caso você prefira, você não computa, vai depender aí da sua escolha. Mas o Fëanor, lá na Terra-média, ele fazia isso. Então, ele pegava lá os 50% referente à multa e esses encargos aqui, como eu falei para você, eles incidem sobre outros encargos. E aqui, esse A2, só para a gente relembrar aqui, o A2, ele é referente ao FGTS, lá dos encargos sociais básicos. Então, só continuando aqui, ele fazia esse cálculozinho aqui, de 50% vezes o A2, que é referente ao FGTS, mais A2 referente ao FGTS, vezes B. O B aqui é referente aos encargos trabalhistas. Todo aquele cálculo que a gente viu da etapa 2, vezes 95%. Esse era esse aqui o cálculo que o Fëanor utilizava. Então, ele colocava todos os dados lá e chegava ao valor de 7,72%. O terceiro encargo que incidia em um outro tipo de encargo era o da indenização adicional. Lá na Terra-média, funcionava assim esse encargo. Por exemplo, se um trabalhador ele era demitido, agora por justa causa, no período de 30 dias antes da data base de correção salarial. Por exemplo, lá na Terra-média, a correção salarial, na maioria das vezes, acontecia sempre ou ali em janeiro ou em fevereiro. Então, se acontecia entre janeiro ou fevereiro, se um trabalhador fosse demitido por justa causa no mês anterior, por exemplo, se fosse janeiro, se fosse demitido em dezembro, se fosse fevereiro e fosse demitido em janeiro, e houvesse essa correção do salário lá do trabalhador, ele teria o direito de receber um, um valor, um valor de um novo salário por, por conta dessa correção salarial.
ele tinha esse direito de receber esse salário adicional. Então, o Fenor fazia esse cálculo aqui, que era o dos 30 dias dividido pelos 269,21 dias trabalhados, vezes os dias do ano, ou dias do ano não, os meses do ano, vezes a porcentagem lá que ele definiu de recorrência, vezes os 5%. Aí ele chegava nesse valor de 0,60%. Aí depois ele fazia um somatório de cada um desse, desses encargos que estavam dentro do grupo C. O C1, o C2, o C3, aí ele chegava lá no valor de 20,24%. Eu espero que até aqui, se você já chegou até aqui nesse vídeo, eu espero que isso esteja sendo claro e essas informações estejam sendo úteis para você. Se você estiver gostando, deixa aqui nos comentários, deixa aí nos comentários. Estou gostando para que eu possa ter esse entendimento de que esse conteúdo está sendo útil para você. O quarto encargo lá que o Fenor fazia o cálculo era referente às incidências cumulativas. Como era que funcionava essa questão das incidências cumulativas? Para fazer o cálculo dessas incidências cumulativas é que mais do que os encargos indenizatórios, que alguns aqui incidem sobre outros, nas incidências cumulativas, o efeito cascata ainda é maior, tem uma maior incidência de um encargo sobre o outro. E Fenol, por ser um cara lá estudado, ele fez engenharia e gostava de ler livros e fazia alguns cursos, ele foi entendendo, e também com base na experiência de trabalho dele, envolvido com alguns projetos e aprendendo com algumas pessoas que foram seus mentores, ele foi entendendo que existia a questão da incidência cruzada ou efeito cascata, que é quando um encargo incide sobre o outro. E assim ele montava a quarta parte dos custos da mão de obra. As incidências cumulativas eram quatro. A primeira era da incidência de A sobre B. Como é que funcionava? A incidência de A sobre B. Como a gente viu lá no início, o grupo A diz respeito aos encargos sociais e o grupo B diz respeito aos encargos trabalhistas. Então, era a incidência dos encargos sociais sobre os encargos trabalhistas. E aí ele chegava ao valor de 18,56%. A outra era a incidência de férias sobre o aviso prévio. Ele pegava o valor lá que a gente encontrou anteriormente de férias vezes que a gente também encontrou anteriormente do aviso prévio. Chegava ao valor de 2,6%. O terceiro era da incidência do 13º sobre o aviso prévio. E aí ele fazia a mesma coisa, pegava o valor do 13º salário sobre o aviso prévio. Chegava o valor de 1,54%. E o último era a incidência do FGTS sobre o aviso prévio. E aí ele fazia novamente esse cálculozinho, que era o valor do FGTS vezes o aviso prévio. E ele chegava a um montante de 23,27%, que correspondia ao grupo E dos encargos, ou melhor, das incidências cumulativas. E o quinto grupo diz respeito aos encargos intersindicais. Lá na Terra-média tinha alguns sindicatos que eles tinham um intuito de ajudar os trabalhadores da Terra-média a ter melhores benefícios. E Fëanor era adepto, como eu falei anteriormente, Fëanor era adepto dos encargos em sentido amplo, que abrangia
esses encargos intersindicais e a questão de EPIs e ferramentas. E como era que o FENOR fazia ah, esse cálculo, já que ele era optante dos encargos em sentido amplo? Ele fazia da seguinte forma: ele levava em consideração a questão da alimentação. Como era que funcionava essa consideração do FENOR lá para o cálculo da alimentação? Ele pegava um número de almoço por pessoa durante um mês. Aí ele chegava lá no valor de 22 dias que ele pagava almoço lá para os trabalhadores dele. O outro o outro dado que ele levava em consideração era o custo do almoço. Lá na Terra-média, o almoço, uma quentinha lá, estava custando R$ 20. E a outra consideração que ele levava era a do salário médio mensal. Lá na Terra-média, a média dos salários dos trabalhadores horistas era de R$ 1.621 lá na Terra-média. E um outro fator que ele levava em consideração era a questão de uma porcentagem. Como é que funcionava essa porcentagem? O FENOR, ele podia fazer uma dedução de 20% sobre o valor do almoço. Funcionaria basicamente assim: se o almoço tem 100%, 100% lá, que é 20 reais. Aí desses 100%, 80% o FENOR paga e 20% era como se fosse o trabalhador que pagasse. Aí ele fazia esse cálculozinho aí. Pegava os 22 dias, que era referente ao número de almoços, vezes o 20, que era referente ao custo do almoço, vezes ou menos a, desculpa, vezes ou menos a dedução, que era de 0,20 vezes novamente o custo do almoço, tudo isso dividido pelo salário médio mensal lá dos trabalhadores do FENOR. Aí ele chegava no valor de 21,71%. O outro o outro fator lá que ele levava em consideração era a questão do café da manhã. E, novamente, ele fazia lá o apanhado do número de café da manhã por pessoa durante o mês que ele pagava, dava 22. O custo do café da manhã lá era a metade do almoço, dava R$ 10. E o salário médio mensal, que era 1.621, e aí ele fazia o cálculozinho que era o valor da quantidade de café vezes o valor em reais ali do café, que era 10, tudo isso dividido pelo salário médio mensal. E que lá para o FENOR dava 13,57%. E o outro fator que ele levava em consideração era o do vale transporte. Lá, o custo do transporte por pessoa lá na Terra-média, para os trabalhadores que queriam pegar algum tipo de coletivo, era de R$ 4. Era esse valor lá que o FENOR pagava para os trabalhadores. E ele fazia também o cálculozinho do número de viagens por pessoa durante um mês. Como era que ele fazia esse cálculo? Ele fazia da seguinte forma: ele pegava a quantidade de semanas durante o mês, que ele colocava como 4 semanas, e multiplicava isso pelos dias trabalhados lá dos trabalhadores durante o ano, que era 269,21 dias, dividido pela quantidade de meses durante o ano, que eram 12. E ele chegava à quantidade de viagens que o trabalhador iria fazer ali durante um mês, que lá para o FENOR dava 89,70%.
7 viagens. E o salário era sempre o mesmo, lá que ele utilizava, 1.621. E no Vale Transporte, o Fenol poderia fazer uma dedução, lá a dedução de 6% sobre o salário mensal. Então, por isso que ele fazia esse cálculozinho aqui, que era a quantidade lá referente ao número, ao número de, de semanas, ou melhor, ao custo do transporte por pessoa, perdão, ele utilizava lá, ah, fazia o custo do transporte por pessoa, que era 4 vezes a quantidade de viagens, que era 89,7, menos a dedução em cima do salário mensal do seu trabalhador. Então, no caso, seria 0,06 vezes 1.621, dividido pelo salário do trabalhador lá, horista, que ele pagava 1.621. Então, dava 16,13%. Aí tinha um outro fator nesse, nesse, nesses encargos intersindicais, que era o da cesta básica. Lá o custo da cesta básica na Terra-média estava 668,68, ou R$ 668,68. E o salário era sempre o mesmo lá, não mudava não. Era 1.621. Aí, para fazer o cálculo, ele só dividia um pelo outro. R$ 668,68 dividido por 1.621. Aqui está 78, foi apenas um errozinho de digitação. Aí daria, lá para o fenol, dava 41,21%. E o último fator desses encargos era o de seguro de vida e acidentes em grupo. Lá o custo médio do prêmio lá que o fenol pagava era de R$ 4,50. O salário médio mensal era sempre o mesmo. Então, ele dividia um pelo outro e chegava lá um montante de 0,27%. Aí o fenol somava cada uma das porcentagens e chegava lá no valor final, que era de 51,68%. E último, o último aqui, custo, que era incluído na hora base, no valor da hora base lá dos trabalhadores do Fenol, era o do grupo F, referente a EPIs e ferramentas. Lá o Fenol, ele fazia um levantamento, uma estipulação de quanto de EPIs e quanto de ferramentas ele gastava por trabalhador durante uma quantidade de tempo. Às vezes ele estipulava mês, às vezes estipulava ano. Aí, com base nisso, ele chegava ali ao custo médio. No caso aqui, o Fenol, para esse cálculo, ele utilizou o custo médio anual de EPI, ou ferramentas por operário. Ele fazia lá um montante de todos os EPIs que ele fornecia para os seus funcionários: bota, óculos, protetor auricular, capacete, luva, e outros lá que os funcionários do Fenol, lá na empresa Estrela de Vale, utilizavam. Aí esse custo médio anual dele lá estava dando R$ 161,60. E ele pegava esse valor, multiplicava pela quantidade de meses durante o ano, vezes o salário médio mensal, que era 1.621 lá na Terra-média. E ele chegava a esse montante de 0,83%. O outro era a questão das ferramentas. E ele utilizava lá o mesmo princípio. Ele fazia o levantamento
custo médio anual que ele gastava lá com ferramentas com os seus trabalhadores. E, por coincidência, estava dando o mesmo valor lá de mil, ou de mil não, de 161,60 R$ 161,60. Aí ele multiplicava, ou melhor, ele dividia pela quantidade de meses vezes o salário médio mensal e dava lá o montante de 0,83%. Aí ele somava tudo, todos esses encargos desse grupo F e chegava ao fator de 1,66%. Aí, depois que ele tinha em mãos todo os valores dos seis grupos, ele fazia um somatório simples de cada um ali para saber qual era a porcentagem desses encargos que ele deveria incluir ali no custo da sua hora, ou melhor, no custo da hora da sua mão de obra. Ele pegava lá os encargos de A, B, C, D, E, F dos grupos, desses seis grupos, faziam uma somazinha simples e lá para o fenol, o somatório deu 184,08%. E com base nesse valor aqui, e aqui é, é onde, lá no início do vídeo, eu disse para você guardar aquela informação, que é essa informaçãozinha aqui, deixa eu só subir aqui, que é essa formulazinha aqui do custo homem-hora, que é a hora base vezes 1 mais a porcentagem dos encargos. Então, ele fazia esse cálculozinho aqui, do custo do homem-hora. Lá o custo da hora base lá dos trabalhadores do fenol, a maioria eram trabalhadores horistas, eram de 6, ou melhor, R$ 7,36. Os trabalhadores horistas são aqueles que recebem pela quantidade de horas trabalhadas. Tem os trabalhadores mensalistas que recebem ali pela o montante do seu mês, né? O valor que é definido para ser pago para ele no mês. Não, na maioria das vezes, o trabalhador mensalista não tem horas extras, mas o trabalhador horista, sim. Aí ele fazia esse cálculo. Ele pegava lá a sua hora base, o valor da hora base, que era R$ 7,36, e ele multiplicava por 1 mais a porcentagem lá dos encargos, que no caso era 184,0,8%. Aí ele colocava aqui como 1,84,0,8, que para ele lá, o custo do homem-hora dele era de R$ 20,91. Então, deixa eu só ver aqui se tenho aqui pego aqui a minha calculadorazinha aqui para fazer o cálculo. Então, aqui é o custo da hora do, do trabalhador do fenol. Então, se os trabalhadores dele lá trabalhassem, vamos colocar aqui, 220 horas. 220 horas é a quantidade de, normalmente, que se trabalham durante um mês. Para ver aqui quanto é que vai dar o custo mensal aqui dos trabalhadores do fenol. Então, o custo, por exemplo, se ele tivesse lá, pagasse uma ou se o salário que ele pagasse para os seus trabalhadores lá fosse de R$ 1.621, e só que o custo real que
o Fianor estaria pagando, não era só esses R$ 1.621, teriam todos os outros encargos que iriam incidir sobre este valor. E aqui, se no caso os trabalhadores do Fianor, durante o mês trabalhasse 220 horas, ele estaria pagando um valor de R$ 4.600,20. Esse seria ali, de fato, o valor do custo da mão de obra lá por trabalhador do Fianor. Eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil aí para você entender como é que funciona a composição do custo de mão de obra de um projeto, que não é ali só a questão do salário, existe todos os outros encargos que incidem sobre aquele custo. Então, da próxima vez que você receber algum orçamento e porventura achar que está um pouco alto demais ou não, agora você já vai entender um pouco de onde vem o valor desses custos. Talvez você vá poder perceber algum valor, ou melhor, perceber o valor daquele serviço, ou não. Vai continuar pedindo aí um descontinho a mais para se fazer esse serviço. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Desejo um grande abraço e até o próximo vídeo.